É inimaginável para um brasileiro você cumprimentar uma pessoa sem tocar nela. Eu ficava impressionado com isso, porque a gente dava essa orientação e ninguém conseguia seguir. A gente quer dar um abraço, a gente quer estar o tempo todo perto e tal. Eu acho que uma palavra que dá para resumir bem é caos, né? Foi um ano muito caótico, né? Porque a gente veio para uma segunda onda de uma pandemia que a gente até achava que tinha aprendido alguma coisa, mas na verdade a coisa veio maior, né? E aí a estrutura do país não aguentou o tamanho com que a pandemia veio nessa segunda onda. Na verdade, tudo foi mais difícil, os medicamentos ficaram mais caros, ficaram escassos. Sempre houve uma dificuldade em relação ao fornecimento para o Amazonas, né? A gente sabe que fornecer para cá exige uma logística que é difícil até fora da pandemia, e isso piorou muito durante a pandemia. Uma outra dificuldade foi conseguir mão de obra médica, né, suficiente. Isso virou uma corrida, uma briga entre os hospitais, até porque a gente precisava de mão de obra qualificada, eram pacientes graves, né? E todos os hospitais sofreram assim com duplicar, triplicar a capacidade de pacientes, porque era muita gente entrando pelo pronto-socorro e se convertia muito em pacientes graves entubados com necessidade de UTI e tudo. Então a gente precisou da ajuda de todos, então a gente teve médicos de várias especialidades ajudando, às vezes a gente tinha vários pediatras ajudando os pacientes adultos, a gente tinha até ortopedistas se dispondo a fazer o atendimento clínico no pronto-socorro. O ano de 2021, ele foi um ano que foi muito desafiador, eu acho que para todo mundo, né? A gente não teve muita exceção, mas ele também foi um ano que trouxe muitas surpresas para a gente. Por mais que a gente tente não se envolver tanto com o sofrimento, tente prestar uma assistência de uma maneira humanizada e integral, ver o sofrimento do ser humano acaba mexendo muito com a gente. O controle mental e emocional foi algo que a gente precisou treinar muito nesse ano, né? Mas foi muito satisfatório também ver o empenho de toda a equipe. A gente pôde ver que as equipes, por mais que elas estivessem desfalcadas, cansadas, sobrecarregadas, elas se empenharam ao máximo para poder dar uma assistência digna e de qualidade dentro das nossas possibilidades. A saúde mental é uma palavra presente ainda para todos nós. Foi um ano muito exaustivo e a saúde mental influencia diretamente no trabalho e em todos, né? Se você não tem uma saúde mental boa, você não consegue entregar com excelência aquilo que você pretende. Então a saúde mental esse ano foi um dos pontos essenciais dentro da instituição. Boa parte do nosso time foi sim afetado com essa sobrecarga, né? Principalmente o nosso time assistencial, onde nós ficávamos 24 horas, mas o time assistencial é a linha de frente. Eram eles que estavam aqui, eram eles que recebiam, eram eles que tinham esse tato maior. A falta de oxigênio, ela deixou a gente muito sobrecarregado e até mesmo muito limitado. A gente saía do hospital e ia para casa pensando no que podia acontecer, né? O oxigênio, ele estava muito atrelado com as vidas. A gente tinha muitos pacientes que eram completamente dependentes daquele oxigênio, né? Eu acho que teve uma noite que com certeza deve ter sido a mais difícil para todo mundo, que foi que a gente estava com risco iminente, né? De acabar o oxigênio e a gente não sabia o que a gente ia fazer com aqueles pacientes que estavam precisando daquele oxigênio. Eu defino o ano de 2021 muito desafiador para toda a nossa equipe do Check-up Hospital. O período da falta de oxigênio no estado do Amazonas foi um período muito difícil para mim, ao longo desses 16 anos no Check-up Hospital. Um dos momentos mais difíceis que eu passei foi quando aquelas 3 horas estavam acabando. Eu liguei para o setor de RH, a Laura, e falei: Laura, eu preciso falar com você. A Laura foi até a minha sala e eu falei: Laura, só está faltando 3 horas e a gente não vai poder mais fazer nada, 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 nada. Então nós começamos a chorar e fomos orar. Chamei a Márcia, que é da higienização, a supervisora, chamei a dona Adna e oramos. Oramos, oramos, oramos e Deus
mostrou umas coisas sobrenaturais, que só quem entende realmente sabe dessas coisas sobrenaturais. Quando o caminhão da White Mastin chegou às 13h30 pela frente do hospital, aquela cena foi muito marcante para mim, porque todos os colaboradores bateram palmas de ver aquele tanque, sabendo o desespero que nós estávamos. Posso lembrar de um episódio que chegou uma ambulância de uma remoção com uma paciente já bem debilitada, com a saturação bem baixa, que a gente precisava entubar aquela paciente e a gente não tinha mais local para entubar a paciente, eu não tinha mais leito, né, para entubar. A gente acabou usando a própria maca da remoção, a gente ficou com a maca da remoção na realidade, a gente deu todo o suporte para a paciente, graças a Deus, a gente conseguiu estabilizar ela, a gente encaminhou ela para a UTI e ela sobreviveu. Foi algo que pra gente assim ficou muito marcante, né? Tem algumas coisas que me marcaram nessa pandemia. Uma das coisas era a demanda. O meu celular não parava de tocar. Primeiro porque eu estava coordenando aqui o check-up, muita gente querendo ajuda para o pai e para a mãe, não tinha leito em lugar nenhum da cidade. E aí o pessoal meio que queria fazer uma reserva de leito e queria ajuda nesse sentido, às vezes já precisando de oxigênio em casa e tudo. E a segunda coisa que me marcou muito foi que na segunda onda, tudo começou depois das festas de confraternização de dezembro, né? E isso fez com que muitas famílias viessem para cá doentes, assim, pai, mãe, irmão, ao mesmo tempo. Às vezes várias pessoas da mesma família entubados, né? E pessoas doentes aqui, doentes em outros hospitais. Isso gerava uma situação de desespero impressionante. Teve um caso aqui que foi marcante, que foi de um senhor que teve uma briga com as irmãs porque ele queria fazer o Natal na casa dele. E as irmãs, não, vamos proteger nossos pais e tal, não tem condições e tal. E ele brigou, bateu o pé e levou algumas pessoas para a casa dele, inclusive o pai e a mãe. E no início de janeiro, o pai e a mãe vieram com Covid grave, os dois foram entubados e os dois infelizmente faleceram. E aí foi muito marcante ver o desespero dessa pessoa, tanto por estar perdendo pai e mãe, né, quanto pelo sentimento de culpa, né? Como experiência marcante dentro do período pandêmico, o nosso maior foi a reestruturação do nosso time, onde a gente precisou e precisava readaptar o nosso time para atender a demanda que nós estávamos recebendo. Então, o setor de recursos humanos passou por uma situação no qual nós precisávamos praticamente dobrar nossa equipe assistencial, mas nós conseguimos. E isso serve como experiência e como superação. E aí nós conseguimos completar nosso quadro com dificuldades, claro, sempre vão haver dificuldades, ainda mais da forma repentina que tudo aconteceu, mas nós conseguimos e cumprimos a nossa missão. É difícil falar sobre o período que a gente teve que fechar a emergência, porque era o que a gente precisava fazer, porque a gente não tinha mais oxigênio para ofertar. Mas a gente saber que tinha pacientes que iam bater na porta precisando de cuidados e não poder cuidar também foi muito difícil. É claro que uma vez ou outra a gente acabou tendo que burlar, colocar o paciente para dentro, mas assim, a gente fica muito fragilizado em não poder estar fazendo o que a gente faz, né? A gente tem que fechar as portas de uma emergência, tendo tantos pacientes em necessidade de atendimento emergencial. Eu me lembro um momento marcante de um paciente, ele estava na frente do valet, do nosso estacionamento, então ele estava passando muito mal. Ver ele naquela situação e a nossa emergência parada, fechada que não podia, foi muito, muito triste. Então nós não medimos esforços, nós levamos o paciente para dentro da reanimação. Aquele momento foi assim, marcante, entendeu? Porque aquela família queria uma ajuda. Ela estava precisando do check-up hospital. Ela veio para cá atrás de uma solução, de uma esperança para aquele paciente entrar. Ele entrou, graças a Deus, foi feito o atendimento com excelência,
como nós sempre, esse daí é o nosso foco, é o nosso objetivo, né? É tratar o paciente cada vez mais. Também nunca mediu esforço para melhorar mais e mais e mais e mais. E a perda de um funcionário que foi da minha equipe, aquilo dali até então alavancou cada vez mais a responsabilidade que nós tínhamos de ajudar quem estava à procura de um socorro, entendeu? Não foi fácil a gente ter reuniões diariamente com a higienização, sempre com o nosso CCH, toda a equipe de enfermagem, todos os setores, isso daí foi muito importante. Mas 2020 e 2021 foram anos marcantes, não só para a gente, mas para todo o nosso time Check-up Hospital, né? Foram anos de perdas, e perdas não somente nossas internas, mas quando a gente pensa num time, a gente vai muito além de somente aqueles que estão aqui dentro, porque nós temos uma família por trás, nós temos um ente querido por trás, e nós sabemos o quanto todos foram afetados com isso. A gente tem medo. Nós somos humanos. Ainda que nós venhamos a sentir medo, a gente tem o nosso propósito dentro da empresa, dentro da instituição. E a gente estava aqui com um único propósito, que era ajudar, que era salvar essas vidas que estavam vindo em busca de ajuda. Não só pacientes externos, mas também os nossos funcionários, a nossa equipe. Para ser bem sincero, o que passava mais pela minha cabeça o tempo inteiro, eu passei em 2021 e estou até agora um ano inteiro pensando nos meus pais, sem parar. Porque a gente pensa nisso, a gente pensa na nossa família, né? Eu não me preocupava com a minha saúde, eu me preocupava com a saúde deles, porque são mais idosos, têm comorbidades e tudo. E a gente viu muita gente perder família, né? Então, não tinha como não pensar nisso, não tinha como não pensar na gente como vetor para a nossa família também. Então, isso virou meio que uma paranoia para mim, cuidar dos meus pais. Graças a Deus, os meus pais se vacinaram, não tiveram nada, né? Mas são pessoas que estão em risco, a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Tive muita dificuldade com isso e os meus colegas falavam a mesma coisa também. Inclusive, grandes amigos perderam pai, perderam mãe e foi muito difícil para todo mundo. A gente sempre projeta melhorias, entendeu? E com essa pandemia, a gente abre mais leques em termos de engenharia clínica, nós temos os melhores equipamentos, a gente tem dentro do nosso centro cirúrgico, em todos os lugares do hospital, para não faltar nada. E essa é uma das nossas metas que a gente trabalha muito, entendeu? Em termos de equipamento, com novas tecnologias, o nosso centro cirúrgico, a nossa hemodinâmica, a nossa UTI. Bom, na história da medicina, os pontos de guerras e pontos de dificuldade sempre foram momentos em que a medicina evoluiu rapidamente, em que a gente descobriu coisas novas, em que a gente evoluiu na assistência e tudo. E a pandemia, em menor escala, ela funcionou dessa maneira. Eu vejo hoje que os médicos que trabalham com terapia intensiva sabem, por exemplo, manejar uma ventilação mecânica com mais facilidade, porque eles pegaram casos extremos em grande quantidade naquela época, né? O hospital teve que correr com questões estruturais e teve que correr com questões de protocolos, e as pessoas que trabalhavam nas portas dos pronto-socorros, elas tiveram que evoluir rapidamente também, porque assim como na UTI pegaram casos extremos diariamente em volumes absurdos e tiveram que automatizar essa forma de trabalhar. É muito gratificante a gente estar numa porta, em uma emergência, porque a gente sabe que aquele paciente que está vindo ali necessitando de um cuidado, ele está confiando na gente, ele está entregando nas nossas mãos o que ele tem de mais precioso, ele está nos entregando a própria vida, confiando que a gente vai fazer o melhor e dar assistência adequada às necessidades dele. O feedback que a gente recebe hoje dos nossos pacientes na maior parte das vezes, um feedback positivo, tanto quanto a equipe médica, quanto a equipe de enfermagem, a parte estrutural e até mesmo organizacional. Hoje nós somos um time muito mais maduro, muito mais unido. A gente confia mais no nosso serviço e passa essa confiança aos nossos pacientes.